Gente do céu, a história do Brasil tá me deixando muito curiosa. O que será que aconteceu aí quando o Getúlio Vargas deu o golpe de Estado? Vamos saber aí? Acompanha comigo no seu livro na página 68. O governo provisório de 1930 a 1934. O que aconteceu durante esses 4 anos? Vamos saber então? Vamos lá. Depois que Getúlio Vargas deu aquele golpe de Estado, foi organizado um governo provisório, porque Getúlio Vargas não tinha ganhado a presidência. Mas ele ficou na liderança desse governo provisório. Qual era o objetivo desse governo provisório? Era reorganizar a vida política do país. Dessa forma, Vargas dissolveu todos os órgãos do poder legislativo: Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e câmaras municipais. Suspendeu, olha aí o que ele fez, suspendeu a Constituição em vigor e exonerou. O que exonerou? Aí no seu glossário tem aí, ó, retirar do cargo, dispensar. Então, ele dispensou os governadores dos estados, nomeando, então, interventores para assumir suas funções. Tia, o que é interventores? Novamente lá no glossário. Nesse caso, é uma pessoa designada pelo presidente da República para assumir provisoriamente o governo de um estado. Ele retirou os governadores e colocou quem? Pessoas da sua própria confiança. E Getúlio Vargas, ó, já começou a arregaçar as manguinhas e colocar a ordem aí no Brasil, né? A ordem que ele achava melhor. Ele ainda criou 2 novos ministérios: o Ministério do Trabalho e Educação e o Ministério da Indústria e o Comércio. Em fevereiro de 1932, entrou em vigor um código eleitoral com mudanças como voto secreto. Vocês lembram que lá na República Oligárquica o voto não era secreto e era muito utilizado o voto de cabresto? As pessoas tinham o direito de votar, porém eram manipuladas, né? Troca de favores. Eram até obrigadas a votar em quem os coronéis queriam. Mas a partir de agora, o voto é secreto. O voto feminino, que até então as mulheres não tinham direito de votar, pensa só, graças a Deus conseguimos esse direito, não é verdade? E a criação da justiça eleitoral para diminuir as fraudes. Entretanto, não houve eleições para a presidência nesse período. E aí? O que será que aconteceu? Nós vimos aí que por parte foram criados, né, o Ministério do Trabalho, da Educação, da Indústria e do Comércio. O voto passou a ser secreto, as pessoas podiam votar em quem quisesse, que ninguém saberia em quem eles votaram. O voto feminino, que luta que foi para conseguir esse voto, para as mulheres conseguirem esse direito. Vamos ver o próximo passo da história. Agora, então, nós vamos para a Revolução Constitucionalista. O que foi? Vamos lá entender outro fato marcante? A Revolução Constitucionalista, que aconteceu nesse período aí do governo provisório de Getúlio Vargas. Vamos ver o que mais aconteceu nesse período. Acompanhe comigo no seu livro na página 69. Pegou? Vamos lá? Nesse contexto, havia grande descontentamento da população com relação ao governo federal, presidente, principalmente em São Paulo, onde foram nomeado um interventor pernambucano. Tirou o governador, né? Colocou interventor lá da onde? De Pernambuco. Isso significava que as elites paulistas haviam perdido o protagonismo na política nacional e viam seu poder regional restrito pelas medidas de Vargas. Vargas está causando uma confusãozinha aí, hein? De São Paulo, provinha a exigência de que o governo criasse uma nova Constituição para o país, o que Getúlio Vargas adiava há muito tempo.
Além de que promovesse as eleições para presidente da República, simultaneamente fortaleceram-se, também em São Paulo, os chamados tenentistas. O que eram os tenentistas? Eram grupos constituídos por civis e militares que apoiavam Getúlio Vargas. Membros dos dois grupos enfrentavam-se constantemente em brigas de rua. Pensa só, você está lá na parada, na rua, de repente, os dois grupos se enfrentavam? Até que um desses embates resultou na morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os quatro ficaram conhecidos pela sigla formada pelas iniciais de seus nomes, MMDC. Essas mortes foram o estopim da Revolução Constitucionalista, que começou em 9 de julho de 1932. Infelizmente, sabemos que brigas podem levar à morte, né? E a morte desses 4 jovens ficou marcada. Quer dizer que foi o ponto final para as pessoas começarem a rua e brigar mesmo pelos valores constitucionais, né? Com a ajuda dos meios de comunicação, o movimento constitucionalista ganhou apoio popular, mobilizando aproximadamente 35 mil homens pelo lado dos paulistas contra, olha só, contra 100 mil soldados do governo Vargas. Que diferença! E aí, a vantagem estava com quem? Com Vargas. O conflito durou quase 3 meses e causou a morte de inúmeras pessoas. Infelizmente, essa é a consequência, né? Muito triste. Além dos paulistas, mineiros se uniram aos constitucionalistas. E no estado do Mato Grosso foi criado o estado de Maracaju, que apoiou os revoltosos durante seus 4 meses de existência, entre julho e outubro de 1932. Apesar de haver sido dissolvido com o fim da Revolução Constitucionalista, o estado de Maracaju reclamava o mesmo território que mais tarde deu origem ao estado do Mato Grosso do Sul. Ao final, final de tudo isso, os paulistas, infelizmente, perderam, foram derrotados, né? Infelizmente, os paulistas perderam no campo de batalha. Nós vimos aí que a diferença era muito grande, né? Mas, olha que tem um mas, tiveram uma vitória importante no campo da política. Vargas convocou, no ano seguinte, eleições para a Assembleia Constituinte, que seria responsável para elaborar a nova Constituição. Tá vendo só? Tudo tem o mas. Então, Vargas convocou a Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição. Veja na página 70 do livro de vocês. A Constituição de 1934. Vamos ver o que essa Constituição tem? A nova Constituição entrou em vigor no ano de 1934. Nela foram asseguradas as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, além de alguns direitos sociais, como o ensino primário gratuito, o que corresponde hoje ao ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, vocês fazem, e direitos trabalhistas. Que direitos são esses? Salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias anuais e remuneradas, entre outros direitos. E de acordo com essa Constituição, a eleição presidencial seguinte seria realizada de forma indireta. Ou seja, o presidente seria escolhido pelos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Mas espera aí. O povo conquistou o direito ao voto secreto. A mulher pode votar. E a primeira eleição depois desse golpe de Estado aí vai ser indireta? Vai. Mas espera aí que tem muita história pela frente.
Ela estabelecia também que depois dessa eleição, as seguintes ocorreriam por meio do voto direto, ou seja, os cidadãos brasileiros escolheriam seus governantes diretamente nas urnas. Nas eleições indiretas de 1934, Getúlio Vargas saiu vitorioso. É de ver que ele ganhou, permanecendo no governo. Ele governou durante o governo provisório de 1930 a 1934 e ganhou para presidente em 1934. Assim, ele passou a ocupar a presidência de maneira constitucional, de acordo com a lei. Viu só? Getúlio Vargas é um homem danado, né? Lutou ali, conseguiu a cadeira da presidência por meio do voto. Você acha que acabou aí? Não, não, não. Assista a próxima videoaula.